Yo quiero ahora presentar e introducir la siguiente parada, es referente justamente a la fertilización en tasa variable para soya. Ya hemos visto ahora la parte del suelo, ahora vamos a ver cómo los nutrientes, los fertilizantes, los insumos hacen también una diferencia en la agricultura de precisión. Entonces, sin más con esto, yo quisiera ya pedirles que vamos a ver nuestra segunda parada. Adelante. Bueno, estamos acá en la segunda parada de la jornada, donde el tema va a ser tasa variable de fertilización en soya. Antes de mostrar los cuadros en oficina, yo quiero dar una pequeña introducción de cómo fue que iniciamos ese trabajo. Há más o menos 10 años atrás, a través de una empresa recién llegada acá, Agrohúngaro, vino com uma tecnologia inovadora usando imagens satelitales. Aí nos animamos a iniciar o trabalho com ele. Nós outros, o vizinho Donizetti. E pensamos, na época, todavia, as imagens satelitales para generar um mapa que se chama um mapa de produção, todavia não era tão fácil e tão tranquilo como é hoje em dia. Ou seja, era uma metodologia que todavia estava em início de desenvolvimento. Resolvemos apostar nesse sistema. E essa própria empresa foi criando, foi crescendo, foi melhorando seu trabalho, desenvolvendo metodologia especialmente para a Bolívia, que isso faz diferença. Então tiveram ao início muitas dificuldades de las imagens satelitales, equipos para poder fazer o trabalho, enfim, fomos evoluindo. Eles lograram calibrar que tipo de análise tem que ser feita acá, que os suelos de acá de Bolívia são diferentes dos suelos de Brasil. Foram se adaptando e se organizando, criando inclusive algoritmos para a Bolívia. Não? E isso já estamos, e o que é mais importante é falar sobre taxa variável de fertilização, é que os suelos de Bolívia são altamente férteis, pero eles têm muita coisa em excessos. Tem muita coisa, pero normalmente em excesso de coisa. E a agricultura e os cultivos necessitam de equilíbrio entre os nutrientes. Por mais que você tenha um elemento que seja em excesso, por incrível que pareça, às vezes esse excesso prejudica a absorção de outro. Então, o que busca a taxa variável de fertilização? Busca tratar de minimizar essas diferenças. Ou seja, trata de colocar todos os elementos do suelo que necessitamos, que a planta necessita, a níveis equilibrados, para que a planta não tenha problema. Então, baseado nisso, se foi criando, a primeira coisa que faz a empresa é genera um mapa de produção via satelital, que normalmente é uns 40 dias, 30 dias antes da cosecha. E este mapa, depois que cosechamos, genera um mapa de acordo com as produtividades de lote, de acordo com os grids de lote e produtividade, onde é mais produtivo, onde é mediamente produtivo, onde é menos produtivo, as amostras são separadas de acordo com o ambiente. Essas análises são feitas e com os resultados dessas análises, ou seja, o mostreo é feito de acordo com a produção. Onde produz mais, sai as amostras de aí. Onde produz mediamente, sai outras amostras de aí. Onde produz menos, sai outras amostras de aí. Com os resultados dessas muestras, que é feita de química e física do suelo, se genera os mapas de aplicação de fertilizante. Então, se ele tem os dois dados, tem a produtividade, tem o que... Aí ele faz uma correlação. Aqui me produziu, por exemplo, 3.000 quilos por hectare. Que tenho acá de elementos? Este nutriente. O que tem a mais, o que tem a menos. E depois vai generar os mapas de aplicação. Então, o que ocorre, que depois eu vou mostrar na diapositiva, às vezes, é que um lugar, por exemplo, de lote que produziu mais de 3.000 quilos por hectare. Vou a ver os níveis de fósforo que está aí, por exemplo, os níveis de fósforo são altos.
acima del promedio un poquito, acima del normal. Y cuando for a hacer la aplicación del fertilizante, embora esa parte de mi lote produziu más, aí entra cero fertilização de fósforo, porque já tem nível suficiente. E isso vai sendo com que vai equilibrando os níveis. Donde eu tenho muito, dejo de fertilizar, os níveis vão bajando, e donde eu não tenho muito, eu vou fertilizando mais para que vai se equilibrando. Esse é o conceito. E se logra só fazer isso, eu creio, em função dos mapas de produção. Não pode ser todo o trabalho se baseia em bom mapa de produção, confiável, e esse mapa de produção genera esse mapa de coleta diferenciado, ou seja, de uma forma diferente, onde eu pueda saber que há na parte que me produziu mais ou menos, que produziu menos. E com essa correlação dessas informações, posso generar um mapa de fertilização com taxa variável. Depois o processo é o mesmo que falou Juan Pablo, de coloca o mapa na pantalla de la máquina que echa el fertilizante y automáticamente la máquina echa 0 donde tiene que ser 0, 60 kilos donde tiene que ser 60 kilos, 120 kilos donde tiene que ser de acuerdo con los mapas, o sea, de productividad de los lotes. Bueno, ahora hacemos la segunda parte a la oficina, donde voy a poder mostrar a ustedes algunas diapositivas, cómo funciona el sistema y cómo se registra el sistema de fertilização com taxa variável em soja. Bueno, dando seguimento à parada de taxa variável de fertilização em soja, como les havia dito, eu vou mostrar alguns mapas. Les mostro agora a diapositiva número 1, donde ao lado esquerdo o mapa hecho pela empresa Agrúngaro, que é o mapa satelital, que é hecho 30, 40 dias antes da cosecha. El mapa de la derecha, que lo viene ustedes, es el mapa de la cosechadora, o sea, después de la cosecha. Entonces se nota que los mapas son muy similares con una asertibilidad, o sea, son muy confiables los mapas que nos proporciona la empresa. Donde al lado izquierdo usted ve que las partes más verdes son más productivas, las partes más amarillas menos, la parte roja menos productiva, o sea, alta produtividade, mediana produtividade e baixa produtividade. Vocês notam que no mapa da direita, onde foi cosechado, há mais partes rojas. Isso significa que, quando é feito o mapa de produção via satélite, a planta, a soja, está em seu máximo potencial produtivo. Depois que começa a secar-se, ela vai perdendo um pouco sua produtividade, e faz com que na cosecha já temos menos produção do que teríamos se cosechássemos, se pudiéramos cosechar ela 30, 40 dias antes, mas não podemos. Então, por isso o mapa da cosechadora tem mais quantidade, um pouquinho mais roja, porque perdemos a produção dele desde que foi feito o mapa satelital, em seu potencial máximo produtivo, até os dias que cosechamos. Vamos, depois disto, se vai a los mostreos, e pensa com os mapas de fertilidade e os mapas de taxa variável. Le mostro agora na diapositiva número 2 os mapas de fósforo. Ao lado esquerdo me mostra a fertilidade de fósforo e ao lado direito mostra a taxa variável, ou seja, a quantidade de abono que echamos nesse lote. Como podem reparar vocês, onde havia alta produtividade, que são os antigos cordones, que seguem ainda, os níveis de fósforo são mais altos. Por isso também produz mais, não? Um dos itens. E se você vê o mapa da direita, justamente onde produziu muito, a recomendação de fertilização é 0. Ou seja, os níveis de fósforo estão numa quantidade suficientemente alta que eu não necessito fertilizar, mesmo assim eu estou produzindo bem nesta área. Passamos à diapositiva número 3. Aí mostra o mapa ao lado esquerdo, como o outro, de fertilidade e potássio, e ao lado direito a taxa variável de potássio. Mais ou menos o mesmo ocorre com o potássio. Donde os níveis de potássio são mais elevados, a fertilização de potássio é mais baixa,
e onde os níveis de potássio são mais baixos, na análise de suelo, a fertilização com taxa variável mais alta, onde vocês podem ver que varia de parte de 60 quilos por hectare até 120 por hectare de fertilizante cloruro de potássio na área. Vamos à próxima diapositiva, onde mostra aqui já o mapa depois de aplicado. Isso me sale da máquina que hace a aplicação do fertilizante em taxa variável. Ou seja, como dijo Juan Pablo, ele mete a prescrição no monitor da máquina e a máquina automaticamente echa 100 kg, 0 kg, 120 kg de acordo com o mapa que foi generado pela empresa e de acordo com a fertilidade de cada lote. Ao lado esquerdo lo vemos o mapa de aplicação de fósforo e ao lado direito o mapa de aplicação de cloruro de potássio, onde os pontos mais rojos é menos quantidade ou zero, por exemplo, de fósforo, onde é rojo entrou zero de fósforo, e onde é amarillo entrou uma mediana quantidade, e onde é mais verde entrou mais quantidade de fertilizante. E aqui ele mostra o mapa de açúcar, onde da mesma forma o lado esquerdo é o mapa de fertilidade, o lado direito é a aplicação. Então, onde os níveis estão elevados, praticamente não se fertiliza com açúcar ou se fertiliza muito pouco. Para complementar, eu vou mostrar um mapa de arcilha e matéria orgânica desses mesmos lotes. E estou falando de dois lotes, um lote nomás que temos aqui no A1, que é para exemplificar, porque na verdade temos estes mapas na propriedade completa. Já há 10 anos que estamos fazendo isso. Esse mapa de arcilha nos ajuda a generar o mapa de prescrição para ser a taxa variável de semilha. Onde há uma quantidade mais alta de arcilha, são terrenos mais pesados, onde nós largamos com a sembradora, que estamos fazendo por primeira vez a área completa, a prescrição com taxa variável de semilha. Ao lado direito, só para mostrar, exemplificar a quantidade de matéria orgânica que tem nos lotes, onde o mais verde são níveis mais altos de matéria orgânica e de los outros colores hasta rojos são mais baixos. Agora, é importante frisar e fazê-lo assim que fertilização, qualquer tipo de fertilização e trabalho de fertilização não é uma coisa que dá resultado de um ano para o outro. Fertilização é muito lento, ou seja, até que os resultados venham a acontecer, tardam 4, pelo menos 5 anos. E como havia dito antes, todo isso se trata de se equilibrar o suelo. Como havia dito antes também, como Santa Cruz, os terrenos são extremamente férteis, na maioria, o norte um pouco menos fértil do que o este, pero os níveis são muito elevados e desequilibrados. Com a intenção, com a taxa variável, é tratar de equilibrar o suelo, ou seja, onde tem níveis altos, não fertilizar com mais e fertilizar o suficiente para que o cultivo produza onde seja necessário. Porque as diferenças, ou seja, os excessos prejudicam. Só para você ter uma ideia, há 10 anos atrás, antes de pensar esse trabalho, nós já faziam fertilização em taxa fija. E usávamos um promédio de 150 kg de MAP, que é o fósforo por hectare, que o custo de hoje significa $117. E nosso promédio da soja verano e inverno, estou falando do ano 2013, para dizer um ano, estava em torno de 2.500 kg. Agora, com o trabalho de tanto tempo já com taxa variável, nós fertilizamos com fósforo, cloruro de potássio e açúcar, com um custo de $77 por hectare em esta campanha de inverno. Ou seja, estou economizando $40 por hectare de uma metodologia que usava antes para a metodologia que usamos agora. E nosso promédio, agora é verano e inverno de 2020, estamos cerca de 2.850 kg por hectare. É claro que não é só por esse item de fertilização que aumentamos a produtividade.
Como decíamos, como hablamos antes, entendemos depois de tempo, hoje em dia já sabemos que é assim, nós trabalhamos com um sistema de produção. Os cultivos, a cobertura, a rotação de cultivos, todo isso se junta com uma boa fertilização, com uma boa siembra, uma boa fumigação, produtos de qualidade, é uma junção de coisas onde a agricultura de precisão nos ajuda a monitorear todo isso, ou seja, que os dados sejam confiáveis e o mais preciso possível. E cada vez mais a agricultura está se afinando, se afina. E nos pequenos detalhes é que hace que uno pode produzir um pouco mais. E buscando a sustentabilidade do sistema, ou seja, agredindo o menos possível a natureza, tratando de manter rastro com siembra direta, e rastros de la canha que não queimamos. E isso desde o início, quando chegamos acá em 97, a cultura da empresa é assim, ou seja, buscando a sustentabilidade de los cultivos a largo prazo. Muchas gracias. Unión Agronegocios. Unión Agronegocios, 35 años, tu aliado productivo de valor. Unión Agronegocios. Muy bien, hemos visto la segunda parada, la importancia de lo que significa la fertilización en tasa variable, tanto para dar justo la dosis que requiere cada cultivo, como también para ahorrar en aquellas partes del suelo que no necesitan los fertilizantes, a raíz de justamente ver en lo que vimos en la primera parada, lo que era el mapeo de suelo. Entonces, estas dos cosas, los tipos de suelo justamente con los requerimientos de fertilizantes, son parte todo de esta agricultura de precisión que optimiza recursos, ¿no es cierto?, y van a dar al cultivo lo necesario, redundando todo esto en economías para el productor. Bien, Bismarck, ¿qué más podemos comentar sobre esta parada? Bueno, es una parada bastante interesante, una parada donde nosotros tenemos que saber primeramente que la planta tiene que nutrirse con bastantes nutrientes, ¿no? Entonces vamos a empezar diciendo de que la planta necesita 16 nutrientes principales para poder tener la vivencia correspondiente y evidentemente la producción necesaria, ¿no? Entonces tenemos 3 nutrientes que son absorbidos por el aire, absorbidos por el ambiente, perdón, que es el carbono, hidrógeno y oxígeno, y también tenemos elementos que nos da el suelo como nutrientes principales, de los cuales son 13. Tenemos los macronutrientes, que son el nitrógeno, fósforo y potasio. Tenemos los nutrientes secundarios, que es el calcio, magnesio y azufre. Y tenemos los micronutrientes, que estamos hablando de boro, zinc, hierro, molibdeno, cobalto y cloro. Pues, ¿no? Entonces, es muy importante saber de que la tasa variable, lo que estamos haciendo es darle la necesaria nutrición a la planta de acuerdo a la deficiencia que tiene el suelo. Entonces, dentro de esos 13 nutrientes que el suelo le brinda a la planta, si tenemos un elemento en deficiencia, pues la planta no va a tener el funcionamiento necesario. De esa manera, por eso la tasa variable es muy importante para poder dar a la planta esos nutrientes que necesitan. Y ahora, si el suelo tiene ese nutriente en demasía, pues nosotros podemos realizar ese manejo correspondiente de ausencia de fertilización para poder tener una respuesta en cuanto a rendimiento y evidentemente la respuesta económica. Creo que la palabra clave de todo esto es equilibrio. Hay que tener un ambiente equilibrado en el suelo para poder dar a la planta el potencial necesario para producir en su total exponencial productivo.
y el equilibrio quiere decir dotar lo que le falta y equilibrar los excesos también que tengan en el suelo. No se olviden que estamos haciendo también, recuerdo, para que al final de esta parada podamos hacer las preguntas correspondientes a pie de pantalla, pueden escribirnos, ya estamos recibiendo ya las preguntas para poder responderles. También hacerles recuerdo que estamos al final de las 4 paradas, vamos a tener un evento, un conversatorio concluyente donde va a estar Reinaldo Díaz, donde va a estar Ener Sánchez, Bigmar y yo, para poder hacer justamente un cierre del evento y podamos junto con los propietarios, con los que han estado trabajando en esta agricultura de precisión durante varios años, dar también una parte conclusiva de las 4 paradas y contestar a sus preguntas. Bigmar, nos están llegando preguntas por lo que veo. Tienes en mano unas preguntas. Exactamente, tenemos 2 preguntas bastante interesantes, ¿no? Vamos a empezar por la primera, que dice así: ¿cada cuánto se realiza el muestreo de suelos para definir el mapa de fertilización variable o se hace todas las campañas? ¿No? Entonces, si nosotros entramos a la parte de intensidad de muestreo de suelos, pues hay diferentes categorías. Tenemos muestreos generales, que de repente se hacen cada 3 años. Tenemos muestreos científicos, que se hace cada campaña. Y también tenemos muestreos para tasa variable de fertilización, que lo podemos hacer cada campaña o cada año, ¿no? Entonces, mucho dependiendo de la intensidad o de la variabilidad que tiene el suelo para poder generar el trabajo correspondiente en cuestión de la fertilización, ¿no? Vámonos a la segunda pregunta. Dice, ¿cuáles son los porcentajes de materia orgánica que tiene cada uno de los colores? Bueno, el color está definido por la empresa, pero si nosotros si nosotros vemos el tema de los porcentajes de materia orgánica, evidentemente en la zona norte tenemos porcentaje de 1.7, 1.9% de materia orgánica, que son valores bajos de acuerdo a tablas de recomendaciones de los laboratorios, ¿no? Entonces, arriba de 2% nosotros tenemos la materia orgánica de manera satisfactoria que nos va a cumplir una función específica, ¿no? Sabemos que la materia orgánica es una variable sumamente importante para el proceso físico y químico del suelo, ¿no? Entonces, mucho depende el color, acá me dice del color, entonces depende mucho de la empresa que lo haga, pero de todas maneras las variables están de acuerdo a los porcentajes, no tanto a los colores, sino de acuerdo a los porcentajes de materia orgánica que hay en el suelo. En todo caso, aclarar que los colores que han visto en los mapas ustedes son simplemente para diferenciar, no tienen un significado directo con la cantidad o porcentaje de materia orgánica, sino simplemente son colores asignados para diferenciar diferentes, valga la redundancia, diferentes cantidades de materia orgánica. Exactamente, esos son colores relativos, pero ya con los porcentajes que se tienen designados, pues ya nosotros necesitamos realizar las correcciones necesarias de manejo, ¿no? En cuestión de materia orgánica en lo específico. Gracias, Bigmar. Exactamente eso es lo que queremos presentarle en este resumen de la segunda parada.